Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Guilherme na área mais uma vez. Bom pessoal, sejam novamente muito bem-vindos a esse vídeo aqui no canal. Para você que caiu aqui de paraquedas, te convido a dar uma paginada aí no canal, tem muito assunto bacana, beleza? E para você que já é assíduo nosso aqui do canal, eu já te convido a deixar aquele like porque o vídeo de hoje está muito bacana, beleza? Assunto esse, galera, que é de muita procura aí na internet. E existe assim, em relação ao universo dos valvulados, esse assunto aqui é o que menos tem de material aí na internet, seja Google, YouTube e por aí vai. Então já deixa aquele like pra gente aí que o assunto tá muito bacana. Eu fiz aqui um planejamento muito didático para trazer esse material para vocês, que é em relação aos transformadores de áudio, beleza? Para os nossos queridos valvulados aí, show? Então, vamos nessa. Bom pessoal, esse vídeo aqui vai ser todo separado em tópicos, beleza? Acredito eu que a gente vai se ater apenas à questão teórica num primeiro momento, perfeito? Num segundo momento, num vídeo mais à frente aí, eu tento trazer tudo isso aqui que a gente vai desenvolver hoje na prática, que vai ser de fato aí o bobinamento, beleza? Só para fazer um apanhado geral, pessoal, tudo que a gente vai falar tá aqui numerado de 1 a 6, beleza? Acredito eu aí que dessa forma a chance de haver dúvida é bem menor, beleza? Mas se caso houver, fica muito mais fácil da pessoa tentar se situar em meio a esse material aqui, show? Bom galera, a primeira coisa seria aí uma introdução ao assunto. Nós vamos aqui desenvolver um transformador de áudio single end, beleza? Como tá aqui, ó, definir projeto. Uma EL84 single end, perfeito? Para quem já conhece essa válvula, sabe que ela costuma trabalhar com uma saída a 6 watts no máximo, né, nessa topologia, perfeito? Geralmente ela trabalha com 5K no primário, beleza? E 8 ohms no secundário é mais comum, perfeito? A gente poderia alterar aqui para 4 e 8, fazer aí no caso 2 secundários, beleza? 4, 8, 16, tanto faz. Mas aí vocês verão que lá na frente basta só os cálculos lá substituir, né? Porque isso aqui vai estar mais... vai ser mais em relação ao número de espiras, beleza? E nós iremos trabalhar, pessoal, com uma frequência mínima de 60 Hz. Eu até coloquei uma legenda aqui do lado. Para guitarra eu costumo trabalhar com 60 Hz, para baixo 40 Hz, e quando se trata de hi-fi, 20 Hz, beleza? De frequência mínima que a gente vai trabalhar nos cálculos, perfeito? E galera, antes da gente aprofundar nesse primeiro momento, tudo que eu vou falar aqui vai estar embasado nesse camarada aqui, perfeito? Muitos de vocês já devem conhecê-lo. Em alguns shorts aqui do canal eu falo bastante sobre ele, certo? E também vou levar como embasamento um artigo que o Alexandre da Chats publicou um tempo atrás. Agora eu não vou saber se é publicação direta dele ou se é uma publicação por terceiros a partir de um artigo que ele escreveu. Eu vou deixar aqui o print também e vou deixar um link no comentário fixado para vocês visitarem, perfeito? Então tudo que eu vou falar aqui vai ter como base esses dois camaradas, certo? E galera, só para fazer um adendo aqui também, em meio a esses meus estudos, né, de um tempo atrás para cá, eu vejo muita coisa, galera, que é igual um professor meu de direito, quando eu estudava, né? Tinha essa matéria de direito aí na grade curricular. É igual ele sempre falava: no direito nada é branco, nada é preto, tudo é cinza, né? O que eu gostaria de dizer com essa pequena frase, que às vezes a semântica aí já esclarece algo com mais facilidade que eu queria trazer para vocês. Muitas das coisas, galera, dentro do transformador de áudio, muitas das coisas parecem que ainda tem estudo a ser desenvolvido. Porque você estuda e parece que ainda não chegou num ponto, num marco ali, ó, perfeito dessa questão, entendeu? Numa finalização mais concreta. Sempre tem ali um cantinho de livro, né? Algo que alguns engenheiros defendem, uma propriedade mais a funda, outras que têm um outro ponto de vista. Então, para quem está começando nesse estudo, galera, fica ali meio que num fogo cruzado, né? Muitas das vezes segue uma linha de raciocínio, lá na frente se depara com uma outra linha de raciocínio,
mas no final acaba que as duas às vezes se cruzam, né? Então essa pequena frase que eu deixei para vocês no início aí, é que nada que eu vou trazer aqui para vocês vai ser 100% verdade. Em que sentido? Vai ser aquele assunto absoluto, vai ser onde a gente bate o martelo para falar, é isso e pronto. Pode ter algumas partes aí que vão ter algumas variantes, né? Mas igual eu falei para vocês, trazendo algo embasado, tanto no livro do Alfonso, quanto no material que o Alexandre deixou pra gente, já deixa um norte bem centrado no nosso propósito, beleza? Então aí vamos dar sequência, ok? Bom, galera, deixando a falação aí de lado, vamos ao que interessa. A gente já deixou aqui, né, a primeira vista do nosso projeto. Já pautamos aqui tudo que a gente vai precisar de informação, perfeito? Vamos agora para a nossa primeira formulinha, certo? Aqui, galera, nós estamos falando em relação à seção magnética e seção geométrica. De quem? Desse cara aqui, ó. Do carretel que nós iremos utilizar. Beleza? Então, pessoal, a fórmula da gente já de cara saber as dimensões do carretel, né, é essa aqui, ó. Seção magnética é igual a 10 vezes raiz da potência pela frequência. Ah, Guilherme, qual frequência? Essa aqui. Beleza? Do nosso projeto, 60 Hz. Vou desenvolver esse cálculo aqui com vocês agora, para ficar algo bem mais didático aí, ficar fácil o entendimento, beleza? Bom, galera, vamos tomar nota. Seção magnética é igual 10 que multiplica a raiz da potência pela frequência. Substituindo os valores, seção magnética é igual a 10 que multiplica a raiz. Qual que é a potência? 6 watts. 6. Qual que é a frequência mínima? 60 Hz. Aqui, pessoal, à medida que a gente for desenvolvendo os cálculos, vocês vão notar que muito aqui é matemática básica. Beleza? É ensino médio aí. E arrisco dizer que até algumas coisas ensino fundamental. Beleza? Então vamos lá. Seção magnética é igual 10, né? Como a gente já sabe, a gente desenvolve primeiro o que está dentro da raiz. 10 que multiplica a raiz. 6 dividido por 60. 6 dividido por 60. 0,1. Seção magnética é igual a 10 que multiplica raiz de 0,1. 0,317. Vamos trabalhar até a terceira casa decimal aqui, beleza? 0,317. Tá multiplicando por 10, né? Joga a vírgula para lá. Então, se colocar aqui para baixo aqui, ó, seção magnética é igual a 3,17. Isso aqui, galera, essa seção magnética, ela é dada em centímetros quadrados. Perfeito? Vamos circular esse valor aqui que a gente encontrou. Porque é esse valor que a gente vai jogar na fórmula lá na frente. E eu coloquei para vocês aqui, ó, como primeiro cálculo, tanto a seção magnética quanto a seção geométrica, porque são duas coisas diferentes. A seção magnética nós iremos encontrar o valor que nós vamos substituir na fórmula lá na frente. E a seção geométrica, galera, já é para a gente verificar, beleza? Se a gente já tem o carretel próprio para enrolar esse transformador, beleza? O próprio nome geométrica aqui já é intuitivo, perfeito? Então aqui, ó, seção geométrica é igual. Multiplicando por 1,1 é a mesma coisa que acrescentar 10% nesse valor encontrado aqui de cima, aqui, ó. 3,17 vezes 1,1, 3,48. Vamos arredondar isso aqui, ó, para 3,5, beleza? 3,5 centímetros quadrados. Então, galera, num primeiro momento, eu estou falando por que isso. Num primeiro momento, é essa área do carretel que nós vamos precisar para construir esse transformador. Por que eu estou falando num primeiro momento? Porque lá à frente, lá no final, né, com as verificações, principalmente na hora de verificar se o bobinamento vai caber no carretel,
algumas coisas podem ser alteradas. Vai ser 100% assim? Não, mas pode acontecer, beleza? Então a gente já sabe que nós precisamos de um carretel com no mínimo 3,5 centímetros quadrados de área, beleza? Ah, Guilherme, como que vê essa área? É aquele camarada aqui, ó. Dá para fazer isso com uma régua também, tá? A gente vai multiplicar esse valor aqui, ó, em centímetros, por esse valor aqui em centímetros. É a parte interna, né? Multiplica um pelo outro, né? Centímetro por centímetro, centímetro quadrado, da mesma forma que está aqui, perfeito? E vamos verificar qual que vai chegar perto desse valor, ou um pouquinho a mais, beleza? Eu aconselho não trabalhar com isso aqui à risca não, tá? Sempre uma gordurinha a mais aí é interessante, beleza? Então nessa primeira parte, galera, o que nós verificaremos? Um valor para acrescentar nas próximas fórmulas, que é a seção magnética, e a partir da seção magnética nós verificaremos qual que é a seção geométrica, né, da parte do carretel mais aconselhado para montar esse transformador. Até aqui tudo bem? Beleza, então vamos aí dar sequência. Bom pessoal, visto que já temos essa primeira parte aqui da fórmula, vamos passar para a seguinte. Deixa eu colocar aqui, ó. Parte 2. Tensão que relaciona potência com impedância. Pessoal, essa fórmula aqui, vocês conseguem visualizar lá naquele círculo, né, em formato de divisão de pizza, bem famoso, da lei de Ohm, né? Só que ao invés de impedância aqui, a letra Z, que representa impedância, vocês vão verificar uma resistência, vai ser um R aqui, beleza? Mas trocar um pelo outro aqui vai dar no mesmo, né? Acontece que a resistência vai ser numa situação e a impedância em outra, né? Não vai diferenciar muita coisa aí não, beleza? Então vamos passar para esse camarada aqui agora. Vou pegar um outro papel para a gente desenvolver isso aqui agora. Essa tensão, pessoal, é bem importante eu realçar isso aqui. Vamos fazer esse valor de tensão para uma ideia de primário e secundário, né? À medida que o vídeo for avançando, vocês vão entender o porquê, perfeito? Então vamos desenvolver isso aqui, ó. Tensão é igual a raiz quadrada da potência. Qual que é a potência lá do início? 6 watts, vezes a impedância. Essa primeira impedância aqui, galera, vamos considerar em relação ao primário do transformador. Qual que é a impedância? 5K. 5.000 ohms. Perfeito? Então esse primeiro valor de tensão aqui, vamos considerar o primário. Tensão é igual a raiz quadrada de 6 vezes 5.000. 6 vezes 5.000. 30.000. Nem precisava fazer conta aqui de calculadora, nem de cabeça daria para fazer. Mas eu sou muito ruim de conta de cabeça, galera. Nossa, uma negação danada. Mas em contrapartida, o desenvolvimento eu já consigo me desembolar melhor. 6 vezes 5, 30, né? Com 3 zeros, 30.000. Essa tensão aqui, ó, raiz de 30.000. Calculadora também apagada aqui, ó. 173, acredito eu que é 0,7. A calculadora tá um pouquinho de defeito aqui, ó. 173,7. 173,7 volts, beleza? Vamos circular. E agora vamos considerar, pessoal, esse mesmo valor de tensão que correlaciona potência com impedância numa situação do secundário, né? Tensão é igual a raiz da potência, que é 6, vezes 8, que é 8 ohms do secundário, né? A impedância, beleza? Então, tensão é igual a raiz de 6 vezes 8, 48, né? 6 vezes 8, 48. Tensão é igual a raiz de 48, que dá 6, de novo esse segundo dígito aqui me fazendo gracinha. Acredito que é um 7 também. Vamos arredondar de 6,97 para 7. 7 volts. Beleza? Mesmo se tivesse 6,9 aqui, arredonda para 7 que não tem problema algum, né? 6,97, acredito eu, 7, beleza. Então essa segunda parte da fórmula aqui, galera, é bem tranquila, né? Atribuímos um valor de tensão para o primário
e atribuímos outro valor de tensão para o secundário. Tudo levando em conta, correlacionando potência com impedância, que são os dados que nós temos até agora. Beleza? Tudo certo até aqui? Vamos para a próxima. Agora, galera, que já fizemos a primeira parte, a segunda parte também, partiremos para a terceira. E acredito eu aí que é o ponto mais importante desses nossos cálculos até agora, que é de fato o cálculo de número de espiras. Beleza? Pessoal, nessa questão aqui, eu aconselho a vocês, por experiência própria, beleza? A tentar fazer usando a calculadora do computador, seja Windows, seja Mac, qualquer coisa, né? Por quê? 10 à oitava potência, isso aqui, se eu não me engano, dá 100 milhões, que vai multiplicar por um valor ainda de tensão que a gente achou no segundo passo. Então, galera, se bobear vai dar casa de bilhão isso daqui, entendeu? Tem gente que faz uma maneira mais, mais direta. Eu prefiro fazer, passo a passo, certinho assim, porque, assim, é a minha característica. Eu prefiro fazer, desenvolver tudo certinho na ponta do lápis ali. Eu me sinto mais seguro trabalhando dessa forma, entendeu? E essas calculadoras aqui, muitas das vezes, pode te dar uma casa decimal limitada, né? Que vai bagunçar aí as coisas todas, né? Essa parte aqui do transformador, galera, de áudio, é uma parte que você precisa ter muita atenção. Então, qualquer erro vai chegar lá no final. Tem situação da pessoa não pegar o erro, montar o transformador todo, chegar no final e dar errado, né? Então eu aconselho vocês a utilizarem a calculadora do computador, que assim, trabalha com muitas casas decimais, que vai te ajudar muito aí para desenvolver esse cálculo, perfeito? Vamos agora situar nesse camarada aqui. Número de espiras, né? Já até a sigla aqui, ó, NE. Número de espiras é igual. Eu vou tentar fazer esse cálculo aqui agora no computador, vou cortar o vídeo e já trago para vocês tudo certinho. Mas a princípio vamos só substituir aqui os valores e tomar nota de algumas particularidades desse camarada aqui. Ó. Número de espiras, 10 à oitava potência vezes V. Esse V aqui, galera, é justamente os valores que nós encontramos no passo 2, que nós atribuímos para o primário e para o secundário. Perfeito? Nesse primeiro momento aqui, vamos seguir a ordem, vamos trabalhar com o primário. Qual que é esse valor de V aqui, ó? 173,7. Vamos colocar aqui, ó. 173,7. Perfeito. Dividido, né? Vamos fazer agora a parte de baixo da fração. 4,44, que já é da fórmula. Perfeito. Vezes a frequência mínima que vimos lá na introdução do vídeo, que foi 60 Hz, que nós escolhemos, perfeito? Vezes o B, esse B aqui vai dar um pouquinho de trabalho, né? Que eu vou precisar entrar em outro raciocínio com vocês aqui. Mas já de cara, eu vou colocar aqui para vocês, ó, 5.000. Eu vou explicar o porquê, né? Vezes a seção magnética. A seção magnética nós desenvolvemos lá no passo 1, né? Que é esse cara aqui, ó, 3,17. Tomem cuidado para não usar a seção geométrica, tá? É a seção magnética, 3,17. Então, galera, esse aqui é o cálculo principal desenvolvido, certo? Agora, pessoal, vai entrar uma referência, do documento que o Alexandre da Chats deixou pra gente, certo? Que é o seguinte, esse B aqui, galera, ele faz menção ao fluxo magnético do ferro, certo? Do metal aí, ó, das chapas IS, né? IS ou IS, de acordo com o material que a gente vai estar trabalhando, perfeito? Esse valor aqui, galera, é muito subjetivo, porque em 90% fácil aí, das vezes que nós fabricamos, né, transformadores de maneira artesanal, salvo as situações de empresa, né, que fabricam as chapas, que fazem tudo certinho, raramente, pessoal, a gente vai pegar um transformador e vai conseguir acertar, né, vai conseguir deduzir qual que é o tipo de aço que a gente está lidando, né? É aço silício? É chapa comum? Não é? Ah, qual que vai ser o fluxo magnético que a gente vai trabalhar? Entendeu? Então, assim, numa situação totalmente, sabe, fora da curva, a gente teria que, né, ou usar um espectrômetro, que é um equipamento que a gente consegue ver toda a composição química do ferro, do aço, né?
ou mandar para uma empresa fazer uma análise, né? Fazer um ensaio destrutivo para me falar que aço que é esse. Compensa? Não. Entendeu? É por esse motivo que eu trouxe para vocês lá no início um breve raciocínio, né? Que tem gente que vai para um caminho, tem gente que vai para o outro, mas no final das contas o resultado é sempre o melhor possível. Entendeu? Então assim, já dá para vocês terem ideia, galera, por que é um componente caro nos valvulados aí, que é o famoso tráfego de saída, né? Então, pessoal, é por esse motivo que eu coloquei esse valor de 5 mil aqui. Por quê? O Alexandre trouxe nesse documento... Opa, deixei o trem cair aqui. Ó. O Alexandre trouxe nesse documento que o valor, quando a gente usa para push-pull, um transformador para push-pull, não deve ultrapassar 10 mil Gauss, beleza? E metade desse valor para projetos single-end, né? Justamente, metade do valor é o quê? 5 mil, perfeito? Então, galera, já que não deve ultrapassar, eu vou utilizar esse valor como base. 10 mil para push-pull e 5 mil para single-end. É esse valor que eu tenho utilizado nos meus projetos e tem dado muito certo. Eu tenho tido bons resultados utilizando dessa forma, entendeu? Ah, Guilherme, eu estou fazendo meu transformador, comprei as chapas com uma empresa, né? A empresa já me falou que material que é ótimo, né? O que você vai fazer? Se a empresa não te fornecer, dá um Google aí, pesquisa, vê qual que é a indução magnética mais coerente para esse tipo de material que você está trabalhando. Só colocar aqui, ó, já era. Show de bola? Então, assim, na minha situação, eu acredito que na maioria da galera, né, gosta de aproveitar um transformador de sucata, né, alguma coisa assim, porque transformador é aço e plástico, né? Não vejo problema nenhum em fazer a reutilização como sucata, beleza? Se você, né, assim como eu, faz isso também, utilize 10 mil para push-pull, 5 mil para single-end. Perfeito? Então, galera, dada essa ressalva, vamos fazer o desenvolvimento aqui desses cálculos, certo? Eu já vou trazer para vocês aqui o cálculo já pronto, porque eu preciso de usar lá o computador, beleza? Aí é só desenvolver isso aqui, não tem problema algum, né? 10 elevado à oitava potência é 1 acrescido de 8 zeros, multiplicado pelo V, perfeito? E na parte de baixo da fração, só desenvolver aqui ó, essa multiplicação aqui direto, sem problema algum. Show de bola? Bom, pessoal, acabei de fazer os cálculos ali no computador, já vou trazer essa resolução aqui direto para vocês, justamente para não deixar o vídeo tão longo, né? Porque assim, o assunto é bem extenso, certo? E aqui, galera, não tem segredo de fazer esse desenvolvimento, certo? E daqui a pouco aqui, ó, eu já vou mostrar para vocês que já tem uma forma, né, que eu ia comentar lá no final, mas já é coerente eu comentar aqui com vocês de uma vez, porque se você errou, você já para aqui, certo? Mas vamos lá. Não tem mistério nenhum fazer esse desenvolvimento aqui do cálculo, né? Eu fiz lá no computador e eu já tive aqui, ó, número de espiras para o primário, fazendo esse desenvolvimento, eu tive 4.112 voltas, beleza? Para o secundário, 164 voltas. O que vai alterar nesse valor aqui, ó, de primário para secundário? O V da fórmula, que eu tinha falado para vocês, ao invés de eu colocar aqui, ó, o 173,7 que a gente achou, né? Eu vou substituir e colocar os 7 volts. Vocês vão ver que a conta vai ficar até um pouquinho mais fácil de resolver, perfeito? Onde vai me dar esse valor aqui, ó, de 164. Então, ó, é só alterar esse valor do V aqui para primário e secundário que vocês vão conseguir verificar o número de voltas para cada um, perfeito? E pessoal, tem uma forma já de cara de você fazer uma breve conferência disso aqui, ó. Ah, eu tô com receio, não sei se eu errei, se o cálculo foi feito certinho, se eu comi número lá na calculadora. Tem como conferir? Tem. O que você vai fazer? Pessoal, nos meus vídeos passados, existe uma formulinha, né, bem simples de ser feita, tá até aqui ó, no passo 6º, que é esse cara aqui, ó, impedância do primário é igual a impedância do secundário, vezes o fator de transformação ao quadrado. Eu vou desenvolver isso no final com vocês de forma mais tranquila, mais clara, beleza? Mas já dá pra gente ter uma ideia. Por quê? De tanto fazer transformador, né, seja aqui no canal, então às vezes que eu nem faço vídeo, mas já fiz bastante, eu sei que há uma relação de espiras, né, que essa relação também é coligada à relação de tensão, beleza? De 25 para 1. O que seria isso?
o número de voltas do primário dividido pelo número de voltas do secundário dá uma razão de 25, beleza? Isso na situação de 5K, 8 ohms, né? Na situação de 5K, 4 ohms é outra coisa, 5K, 16 ohms é outra coisa, né? À medida que o valor que vai alterando, a situação vai se alterando também. E isso a gente desenvolve no sexto passo, lá no final, que eu vou falar para vocês, né? Como o transformador de 5K, 8 ohms é muito comum de ser feito, eu já gravei, né? A relação é de 25. Então, se eu pegar esse número de voltas aqui, dividir pelo número de voltas do secundário, né? O primário pelo secundário, vai ter que dar 25 ou um número muito próximo disso. Vamos conferir? 4.112 dividido por 164. Ó, 2507. Então os cálculos aqui estão coerentes, beleza? Os cálculos aqui do número de espira para primário e secundário, tá ok. Nós já podemos avançar aí para os próximos passos, beleza? Bom, pessoal, vamos dar sequência aqui, ó. Passo 4. Nós verificaremos a corrente, né, barra fios AWG em função da potência e da impedância, novamente. Só que a primeira vez nós verificamos tensão. Agora nós vamos verificar corrente. E você pode ver, ó, que essa fórmula aqui já mudou. Antes era potência multiplicado pela impedância. Agora é potência dividido pela impedância. Beleza? E repito, tudo isso aqui está naquele círculo, né, em formato de pizza de lei de Ohm. Beleza? Então, como vocês podem ver aqui, galera, a nossa base, a nossa raiz aqui é toda lei de Ohm, né? Não foge muito disso, certo? Então vamos desenvolver isso aqui, ó. Novamente, primário e secundário, ok? Vamos lá, ó. I é igual a raiz da potência, que é 6 watts, dividido pela impedância, que é 5K, que é 5.000 ohms, beleza? Vamos lá, ó. 6 dividido por 5.000 dá esse valor aqui, ó. Raiz dele, 0,031. Isso se traduz em 31 miliamperes, beleza? Porque esse valor aqui está em ampere, né? Basta a gente jogar com a vírgula aqui e a gente transforma isso aí para miliampere, beleza? Então, ó, 0,031 ampere é a mesma coisa que 31 miliampere. Vamos circular esse camarada aqui, ó. Vamos deixar ele em evidência aqui, ó. Evidência não é a palavra correta não, mas vamos deixar ele aqui, ó, à vista de uma forma mais destacada. Perfeito? Então, galera, com base na potência e na impedância, nós sabemos que o nosso primário vai trabalhar com essa corrente aqui. Consequentemente, daqui a pouco a gente vai verificar qual que é o melhor fio AWG, beleza? Coerente com esse valor de corrente. Perfeito? Vamos fazer agora para o secundário. Raiz da potência sobre a impedância. 6 dividido por 8, tira a raiz dele, 0,867. 0,867 ampere, que é a mesma coisa que 867 miliamperes. Novamente, agora nós já temos o valor de corrente que vai circular tanto no primário quanto no secundário. E a partir desse valor, nós vamos verificar qual que é o fio AWG mais coerente para trabalhar com esse camarada aqui, ó. Beleza? Perfeito, pessoal. Estava ali no computador verificando aqui na tabela AWG, né, a equivalência desses fios. Para 31 miliamperes, galera, eu vou escolher o fio AWG 36, beleza? Que ele tem uma corrente máxima aí de 36 miliamperes, né? É até estranho, né? O fio 36 ser 36 miliamperes, mas é isso mesmo. Eu até estranhei, mas fui olhar lá, é isso mesmo. Então o fio AWG 36, beleza? AWG 36, ele comporta máximo 36 miliamperes, sendo que nós vamos precisar de 31. Então tá ok, perfeito? E galera, para o secundário, nós vamos utilizar o AWG 22, certo? O AWG 22, galera, consegue nos entregar uma corrente máxima de 920 miliamperes. Já é adequado para esse camarada aqui, né? O inferior a esse já trabalha com 720 ou 760, não me engano, né?
Então já não é adequado para esse camarada aqui. O próximo, que foi o 22, já trabalha com 920. Então tá ok para a gente trabalhar com esse camarada aqui, ó. Então resolvido, né? Primário, fio 36, secundário, fio 22. Perfeito? Dessa forma aqui, nós concluímos, né, o passo 4. Beleza? Tudo bem até aqui? Então vamos dar sequência. Beleza, galera. Passo 5º. Passo 5 aí agora, né? É bem coerente, né, que nós saibamos se todo aquele bobinamento vai caber no carretel. É por isso que lá na hora de ver a seção magnética e geométrica, eu falei para vocês que num primeiro momento era aquele carretel que nós iríamos utilizar. Perfeito? É aqui, nesse momento agora, que nós vamos confirmar se aquele carretel vai comportar tudo isso. Perfeito? Basicamente, conferir se cabe no carretel. Ponto. Calcular SCU, que é a seção do cobre bobinado. Beleza? Lá no final, galera, nós vamos pegar SJ, que é a seção da janela, e dividir por esse SCU, que é a seção do cobre bobinado. No mínimo, galera, tem que dar um valor de 3, perfeito? E essa informação vocês conseguem comprovar também lá no documento que o Alexandre deixou pra gente. E isso em algum ponto no livro do Alfonso também tem, certo? E o ideal, galera, que seja 4, beleza? Trabalhar com 4 aí já é o ideal. Pessoal, agora já vai uma situação própria minha, né, particular. Nos shorts aí, vocês já viram aí a última bobinadeira que eu construí. E por mais, galera, que pro meu uso, né, tenha sido feito aí um capricho a mais, né, a questão do passo do fio ali tá mais direitinho, não supera uma máquina CNC de enrolar transformador. Isso aí não tem questionamento, beleza? Então, pessoal, eu já me senti mais confortável, né, trabalhar com o valor de 4,8, beleza? 4,8 coube em qualquer carretel de forma tranquila. Não precisei dar, né, ficar batendo com um martelo, pegar o carretel com já bobinado e ficar apertando ele na morsa. Não precisei de nada disso. Coube igual a luva, né? Então, quando vou enrolar meus transformadores, por conta do método que eu uso, da forma que eu enrolo, 4,8 ficou um valor que facilitou mais o meu trabalho, beleza? Guilherme, isso aí pode te dar um prejuízo, né, a longo prazo, pode te forçar você usar um material superdimensionado. Não, isso aí eu não enxergo dessa forma. Isso, galera, lá na frente traria um possível problema se eu trabalhasse com isso, né? Se eu vendesse transformadores, né? Então, assim, como não é o meu caso, e possivelmente não será o meu caso, porque todos os transformadores que eu faço é para minha utilização, beleza? Eu não consigo nem sequer pensar nessa forma, né? Então, para mim, trabalhar com tranquilidade, com folga, com o bobinamento ali da melhor forma possível, né? Eu adotei 4,8 para mim, perfeito? Esse 4,8, galera, foi de experiência própria. Fui enrolando, tentei um fator aqui de 3, 3,5 não deu, 4 também não deu, ficou muito apertado, cheguei a 4,8. E eu cheguei a 4,8, galera, na marreta, entendeu? Na marreta em que sentido? Testando, não dando certo, tendo que bobinar tudo de novo, então foi a base da marra, beleza? Já estou trazendo isso aí mastigado para vocês, né? Caso vocês possam se preparar para isso, né? Porque pode acontecer, beleza? Então é isso, galera. A princípio, esse 4,8 para mim é o ideal. E outra, sem contar com o material isolante, porque você vai fazer uma camada, vai vir com isolamento, vai fazer outra camada. E outra, galera, vou comentar com vocês aqui também em relação à separação em camadas, tá? Que é muito importante a gente ter ciência disso aí, beleza? Então, galera, vamos dar desenvolvimento nesse camarada aqui, ó. A seção do cobre bobinado, galera, a gente precisa consultar também a tabela WG, porque a gente vai trabalhar com a seção, né, em milímetros quadrados de cada fio, beleza? Lembrando que a gente está trabalhando com o fio 36 para o primário e o fio 22 para o secundário. Retornaremos lá na tabela WG e vamos verificar qual que é a seção do fio 36 e a seção do fio 22. Até aí, tudo bem?
Bom, pessoal, fiz uma consulta ali na tabela WG rapidinho e já trouxe os valores aqui para vocês, certo? Fio 36 que nós vamos utilizar no primário, ele tem uma seção de 0,0127 milímetros quadrados. E o fio 22 tem uma seção de 0,33 milímetros quadrados. O que é SCU? SCU, galera, é o número de espiras do primário vezes a seção, mais o número de espiras do secundário vezes a seção também do secundário. Perfeito? Desenvolvendo aqui, ó. Cadê? Vamos voltar aqui agora, ó. Primário, 4.112 voltas. 4.112 voltas. Vezes a seção, que é 0,0127. Mais números de voltas do secundário, 164. Vezes 0,33. Beleza? Então, SCU, que é a seção do cobre bobinado, vai ser 4.112 vezes 0,0127, que dá 52,22. 52,22 mais 164 vezes 0,33, que vai dar igual a 54,12. Então, SCU vai ser 52,22 mais 54,12. Aqui, galera, nós temos 106,34 milímetros quadrados. Beleza? É essa área aqui, certo? Essa grandeza aqui, em milímetros quadrados, que todo o nosso bobinamento vai ocupar dentro do carretel. Perfeito? Agora que vem o pulo do gato. SJ dividido por SCU não pode ser menor do que 3. Aconselhável 4. E para trabalhar com mais folga, sobe isso aqui um pouquinho. Eu me senti melhor trabalhando com 4,8. Perfeito? Agora, galera, quem que é SJ? SJ, pessoal, vocês vão trabalhar com esse camarada aqui, ó, que é a seção da janela. Ah, Guilherme, eu não sei mexer com paquímetro, não tenho paquímetro. Pode usar a régua. Mas agora, diferente do que da outra vez nós medimos em centímetro, nós vamos trabalhar com milímetro. Beleza? Dá para fazer com a régua também. Só que com a régua fica um cálculo não muito exato. Beleza? Se você tem um paquímetro, tem a possibilidade de comprar um aí, Mercado Livre aí tá R$30, Shopee tá barato também, né? Aconselho vocês trabalharem com o paquímetro, perfeito? Que nós vamos verificar essa janela aqui, ó, desse camarada. Eu não vou colocar o cálculo em questão, pessoal, porque eu peguei essa chapa aqui só como exemplo para vocês, perfeito? Vocês vão multiplicar essa abertura aqui, nesse caso aqui, ó, deu 12,66 milímetros, perfeito? 12,66. Eu vou ilustrar aqui, só para ficar mais fácil. 12,66 milímetros, que vai multiplicar a altura desse camarada. Então posso colocar aqui com essa parte do paquímetro aqui, ó, que fica mais assertivo. Só fazer a leitura. 38. Beleza? Então aqui, ó, vezes 38. Nesse camarada aqui, ó, como exemplo, eu tenho 481, né, 0,08 milímetros quadrados. Perfeito? Deixa eu só confirmar aqui novamente. Ó, 12,66. Vamos lá. 12,66. Vezes 38. Exatamente. Então aqui, ó, 481. Vamos colocar aqui para continuar essa ilustração, esse exemplo para vocês. 481,08. Então, essa é a área em milímetros
quadrados da janela. Esse valor dividido pelo SCU, que é do cobre bobinado, dividido aqui, ó, por 106,34 milímetros quadrados também, né? É esse valor que tem que ficar maior do que 3. Desejável 4, se possível 4,8 na minha situação. Só como exemplo, vamos ver aqui se esse camarada aqui seria coerente. Vamos lá. É claro que esse ferro aqui ia trabalhar em conjunto com o carretel, beleza? Isso aqui é só como exemplo, tá, pessoal? 481,08 dividido por 106,34. Ó, 4,5, beleza? Esse camarada aqui, por sorte, né? O carretel que trabalhar com ele vai ser bem coerente com esse transformador que a gente vai fazer, né? Com as características: 6 watts, L84, 60 Hz, 5K de primário, 8R de secundário, beleza? Então, pessoal, visto que já confirmamos que nosso bobinamento vai caber no carretel, né? Já podemos dar sequência aí à montagem, sem maiores problemas, perfeito? E pessoal, uma outra coisa aqui também, que é bem, né, bem coerente, que eu ressalto isso aqui com vocês. Por quê? Porque vamos supor, pessoal, que lá no final das contas, né, igual o cálculo que eu fiz aqui, vamos supor que esse valor de resultado fique na risca de 3, ou então 2,8, 2,9, né? Já é muito arriscado, né, você construir esse transformador para chegar lá no final e ele não caber nas lâminas, né, nas chapas Is, beleza? Então, vamos supor que aqui você já viu que esse bobinamento não está compatível com o carretel que você vai utilizar. Automaticamente, né, nos remete, né, lá naquele primeiro passo, igual eu falei com vocês, da seção geométrica, beleza? Vocês vão fazer o quê? Vão procurar, né, um outro carretel, uma outra sucatinha aí, que seja um pouco maior. Deixa eu só pegar a folha aqui que eu tinha ressaltado isso com vocês. Que seja um pouco maior do que 3,5 centímetros quadrados. Lembrando, interno, beleza? Automaticamente, galera, se vocês mudarem esse valor, né, colocar um carretel um pouco maior, todo esse cálculo aqui vai ser alterado. A gente tem que botar isso em conta. Não é porque você pegou o próximo carretel um pouquinho maior para dar conta daquele bobinamento todo que você vai fazer essa quantidade de voltas nesse mesmo carretel. Não. Você vai pegar o carretel um pouquinho maior para caber todo o bobinamento, beleza? Porém, você vai fazer novamente o cálculo da área interna dele aqui e vai colocar esse cálculo aqui dentro, aqui, ó. Beleza? Ah, Guilherme, como que eu vou fazer isso? Você vai pegar o contrário. Você vai pegar o contrário. Porque a seção magnética foi um valor de referência que o cálculo nos dá, beleza? Você vai ver uma seção geométrica um pouquinho maior. Se na primeira vez você multiplicou por 1,1, né, para achar a seção geométrica, para você jogar na fórmula a seção magnética dele, basta você dividir por 1,1, beleza? Então tem que ficar muito atento nisso aí. Ah, Guilherme, achei um carretel ali um pouquinho maior, que a seção geométrica dele, fazendo a medição com a régua aqui dentro, deu 4,5, né? Basta eu pegar 4,5, dividir por 1,1, vou achar aqui, ó, 4,09. Esse valor aqui, que é a seção magnética, beleza? Que é a geométrica dividido por 1,1. Esse que é o valor da seção magnética a ser incluído aqui na fórmula. Então você novamente vai vir aqui, substituir esse valor, fazer os cálculos todos novamente, porque esses valores aqui, ó, vão ser alterados, beleza? Então, pessoal, pode parecer um pouco difícil, um pouco confuso no princípio, sim, né? Porque é muita coisa a ser feita. E acredito eu que agora vocês já têm uma ideia, uns parâmetros um pouquinho maiores, né, mais ricos, do porquê é um equipamento, um componente caro. Porque dá trabalho você projetar tudo isso, entendeu? Então, antes da gente vir aqui, pessoal, para o sexto ponto, é bom te ressaltar isso. Ficou abaixo de 3, e mesmo sendo 3 ainda é arriscado, procura um carretel um pouco maior, volta atualizando todas as informações. Beleza? Bom, galera, finalmente aí
Passo 6. Sexto e último passo aí, para a gente confrontar os valores e ter a certeza do que ficou tudo certinho, beleza? Lá no início eu dei aquele exemplo lá de 5K para 8 ohms, que já é a relação de 25, porque eu já estou acostumado, perfeito? Mas se você chegar em uma outra relação, por exemplo, tem transformador aí que tem o primário de 3K5, né, 3.500 ohms, com um secundário de 8 também, 4 ou 16 ohms, beleza? Há uma maneira, galera, da gente confrontar essa informação aqui no final e saber se está tudo certinho o número de voltas. Por quê? Nós vamos aqui encontrar essa relação estabelecida entre primário e secundário, o fator de transformação entre um e outro. Pegando a quantidade de voltas do primário com o secundário, dividindo, nós vamos verificar se esse valor aí está coerente, perfeito? Então o que a gente faz? Eu tenho aqui, pessoal, essa formulinha que eu até ensinei num dos primeiros vídeos que eu tenho, né, aqui no canal, também de transformador de áudio, mas numa forma bem mais enxuta, beleza? Que é esse camarada aqui, ó, impedância do primário é igual a impedância do secundário vezes o fator de transformação ao quadrado, beleza? Vamos fazer aqui novamente essa questão como se nós não soubéssemos que deu 25, né, lá naquele primeiro passo, para chegar aqui vocês terem um norte, perfeito? Então vamos desenvolver esse cara aqui, ó. Impedância do primário, quem que é? 5K, 5.000 ohms. É igual a impedância no secundário, quem que é? 8, vezes fator de transformação ao quadrado. Novamente, matemática básica, certo? Vamos lá, galera. O 8 aqui ele está multiplicando, ele vai passar pelo outro lado da igualdade, dividindo, perfeito? Então aqui, ó, 5.000 dividido por 8 é igual a fator de transformação ao quadrado. 5.000 dividido por 8, 625, né? Então 625 é igual ao fator de transformação ao quadrado. Só colocando um para um lado e outro para o outro da igualdade, não faz diferença. Fator de transformação ao quadrado é igual a 625. Isolando o fator de transformação, né? Igual. Quando a gente tem o quadrado aqui, ele passa para o outro lado da igualdade na sua operação inversa. A operação inversa à potencialização é a radiciação. Então o fator de transformação, é isso mesmo, transformação sem o quadrado, tá? Fator de transformação é igual a raiz quadrada de 625. Fator de transformação é igual a 625, raiz quadrada, ao 25 aí. Beleza? Então aqui, galera, vocês conseguem ver o fator de transformação correto para cada situação, né? Onde lá na frente você vai pegar o número de voltas do primário, dividir pelo secundário, tem que dar esse valor aqui. Independente da impedância, tá, pessoal? Eu só estou usando 5K aqui, 8 ohms, porque é mais comum, beleza? Mas só para a nível de conhecimento mesmo aqui, ó, vamos fazer 3K5, 3.500. Vamos colocar na situação de 4 ohms aqui. 4 ohms vezes Ft quadrado. Beleza? 4 está multiplicando, passa dividindo. 3.500 dividido por 4, 875. 875 é igual a Ft quadrado. Ft é igual a raiz de 875. Ft é igual a 29,6 aproximado. Então vamos supor que você fez esse transformador, 3K5 para o primário e 4 ohms no secundário. Na hora que você verificar, né, no cálculo, na questão da fórmula principal, verificar lá os valores de voltas, tanto do primário quanto do secundário, assim que você dividir um pelo outro, tem que dar esse camarada aqui, ó. É a hora que você vai bater o martelo e falar, ora, já tenho as impedâncias corretas, todo o projeto foi feito certinho, número de voltas, ok. Cheguei no sexto passo, bateu o fator de transformação, beleza. Já conferi ali, todo o bobinamento cabe no carretel, ok. Posso partir para a prática, né? Que o meu transformador aí tem aí 99,9999 de chance de dar certo, beleza? Então, pessoal, dá trabalho? Dá. É chato? Muitas das vezes sim. Tem gente que não gosta de desenvolver cálculo, né? Mas isso aí dá pra gente fazer uma planilhazinha no Excel que já nos entrega isso tudo. Isso aí é bem tranquilo de ser feito, beleza? Então, pessoal,
é um vídeo que infelizmente precisa ficar longo, porque eu não posso deixar algumas informações aqui, deixar de comentar algumas informações aqui para vocês, porque eu já passei muita dificuldade, muitas das coisas que eu trouxe aqui foi no perrengue, né? Foi na base da marra mesmo, perfeito? Então tô trazendo isso aqui tudo mastigado para vocês, eu acredito que é o material mais completo que tem aqui no YouTube em relação a transformador de saída, perfeito? Claro, levando em consideração as referências que eu falei para vocês lá no início. Nada daqui eu tirei debaixo do braço não, perfeito? E é os passos que eu sigo e tem me trazido aí resultados bem satisfatórios em relação a esse componente, beleza? Componente ele tão difícil de ser, né, fabricado, tem um preço agregado e aqui vocês viram o motivo, beleza? Então é isso, pessoal. Acredito aí que os próximos passos, né, que vai ser a prática da construção desse camarada, eu vou deixar os papéis todos organizados aqui, perfeito? Onde eu vou colocar para vocês na prática o bobinamento dele, beleza? E provavelmente, galera, chegar no final, eu vou tentar vender esse transformador que eu vou construir aqui junto com vocês, beleza? Colocar um preço aí bem dentro da qualidade que eu consigo entregar, né? De tudo que foi feito aqui agora. E eu acredito que assim que eu anunciar aí, talvez possa aparecer um comprador rápido, certo? E é isso, pessoal. Vamos só listar o que a gente tem de informação, tudo aqui até agora, porque eu acho bem importante você ter uma folha, né, um papelzinho de referência, para verificar também a parte prática, de fato, o bobinamento em si, como que vai ser feito. Vamos lá? Que a gente já concluiu o vídeo de hoje, certo? Bom, pessoal, e por último aqui, eu gosto de fazer sempre esse apanhado geral aqui do nosso projeto, perfeito? E até serve como uma colinha, para quando a gente estiver desembolando aí, fazendo de fato a prática desse camarada, né? De fato aí fazendo o bobinamento do transformador. Então vamos fazer um apanhado geral, né? Uma EL84 single end, esqueci de colocar aqui, ó, single end, 5K de primário, 8 ohms de secundário, 60 Hz, 6 watts. 4.112 volts do primário com o fio 36, 164 volts no secundário com o fio 22. Agora, pessoal, tem uma coisa aqui que eu queria já deixar pautado para vocês. Existem diversos vídeos no YouTube, pessoal, onde conclui-se que, por métodos aí de verificação de banda de frequência, né, tudo isso aí certinho, já foi provado por A mais B, pessoal, que o transformador de áudio ele precisa ter esse intercalamento em relação às camadas, né, justamente aí pela capacitância parasita, né, diversos outros fatores que de forma demasiada pode acabar derrubando de forma assim muito brusca o seu resultado final, né, a questão aí de resposta de frequência principalmente, certo? Então, galera, é de suma importância que esse transformador aqui, né, seja feito o bobinamento de forma intercalada. Imagina só, a gente ter todo esse trabalho, fazer tudo isso aqui que a gente desenvolveu até agora, para no final das contas sair enrolando tudo isso aqui, depois 164, soldar os fios de toda e qualquer forma, e por aí vai. Não, vamos fazer o negócio com cuidado, com carinho, com capricho, perfeito? Então eu, Guilherme, o que eu costumo fazer? Eu divido o primário em 4 partes, né? E o secundário também. Então aqui, ó, 4.112 voltas, 4.112 dividido por 4, eu vou ter 4 camadas de 1.028 voltas cada uma. Então vou fazer isso aqui, ó. 1.028, beleza? 4 vezes, né? Mas só para eu ver aqui ó, 164, em 4 também quanto que vai dar? 164 dividido por 4, 41. Então eu vou ter 1.028 de primário, 41 de secundário. Depois mais 1.028 de primário, mais 41 de secundário. Depois mais 1.028 de primário, 41 de secundário, 1.028 de primário e finalizamos com 41 de secundário. É justamente, galera, essa colinha aqui que eu faço na hora de fazer o bobinamento, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É essa colinha aqui que eu faço na hora de fazer o bobinamento. E outra, já aproveitando aqui, pessoal, em meio às minhas pesquisas também, agora eu não vou de fato lembrar para vocês aonde foi a fonte que eu verifiquei isso, né? Mas é coerente que nós iniciemos o nosso bobinamento pelo secundário, tá? Então aqui é só inverter a ordem, né? Aqui não vai ter mistério nenhum.
Começa pelo secundário, 41 e 28, 41 e 28, 41 e 28, né? Que não tem errada. Lá no final, na hora de fazer a soldagem lá, né? Do início do fio para o final do fio, já é algo mais tátil, né? Já é algo mais de mão de obra mesmo. E eu vou mostrar para vocês isso aí na íntegra, na hora de desenvolver esse camarada aqui na prática, perfeito? Porque tem mais algumas informações que eu preciso passar para vocês no ato do bobinamento, perfeito? Mas galera, acredito que chegando até aqui já tem muita informação para vocês aí que possa ser aproveitada da melhor forma possível, beleza? Né, nesse universo mais oculto aí que é os transformadores de áudio, porque muitas das vezes a gente procura algo no YouTube e fica meio superficial, ou então algum PDF, documento na internet, né, que já não fica tão claro, algum artigo aí de livro que já está em inglês, a semântica já não fica tão, né, aquelas coisas. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em livros em inglês, porque eu não falo inglês, eu não tenho fluência em inglês, né? Eu preciso de fato aí de um tradutor, porque foi a educação que eu tive até agora, né? Questão de formação aí, eu posso de fato sim fazer um cursinho de inglês aí, tentar aprimorar isso, mas não é o melhor momento na minha vida agora, perfeito? Mas acredito eu, galera, que isso que eu trouxe para vocês aqui é o material mais completo de transformador de saída de áudio para valvulado que tem aqui no YouTube, perfeito? Então, pessoal, eu acho que isso vale demais aquele like, vale demais aquele hype, perfeito? Se você não é inscrito, se inscreva, né? Divulgue esse vídeo aí para os seus amigos, porque isso aqui, essa informação vale ouro, perfeito? Galera, então é isso. Eu agradeço a atenção e a paciência de todos vocês, perfeito? Já clica no sininho aí, porque assim que eu trazer outro vídeo para vocês da prática, né? Vocês já ficam aí sendo avisados desse próximo material que vai vir aí em breve, perfeito? Galera, novamente agradeço a todos vocês, um forte abraço e até a próxima. Valeu!